A câmera não está ficando ativa. Agora. Agora. A paz do Senhor, varão. Pai do Senhor, meu irmão. Meu querido, como é que você tá? Pai do Meu Senhor. Deus do céu. Graças Meu a Deus, Deus do céu. A gente Jesus. apanha às vezes aqui, viu? A gente apanha às vezes aqui, Valdir. Tá me ouvindo bem, Aleluia. Valdir? Tá me ouvindo bem, Ricardo? Tô sim. Glória a Deus. Eu cheguei a suer aqui, meu irmão. Olha, graça e paz. A Amém. coisa é incrível como acontece. Pastor Valdir, meu amigo Ricardo, meu amigo, amante da palavra de Deus, Valdir. Hoje tudo aconteceu. Na volta para casa, o pneu do carro rasgou. O pneu do carro rasgou. Chegando na casa da minha sogra, minha filha mais nova começa a passar mal, todo vomitar. Meu Senhor, a rua ficou tranquila a semana inteira. Quando é hoje, tá um mau barulho aqui fora. Tudo aconteceu para não acontecer, né? Mas vai acontecer. Com certeza. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Vocês estão me ouvindo bem, né? Estou sim. Amém, glória a Deus e aleluia. Eu estava preocupado se eu ia conseguir fazer, tá difícil aqui. Amém. Que bênção, fico muito feliz em ter vocês aqui, Pastor Valdir, meu amigo, Ricardo Silva, um amigo em comum com a Emily Rodrigues, que Deus trouxe para a nossa vida, e a gente fica muito feliz em poder ter pessoas do nosso lado que amam a palavra de Deus. Pastor Valdir, meu amigo, já há mais de 20 anos, uns 20 anos ou mais, não sei. E Ricardo, a gente está caminhando sempre aqui, de longe, mas de perto também, e isso é bênção. Eu quero começar fazendo uma oração aqui. A gente vai ficar mais ou menos 1 hora aqui, falando sobre esse assunto maravilhoso que Deus propôs no nosso coração. E vamos começar com oração, em nome de Jesus, para a gente começar aqui o nosso bate-papo sobre esse tema que eu achei maravilhoso. Deus é bom demais. Vamos orar? Amém. Pai, nós louvamos o teu nome, porque o teu nome é santo, Senhor. Tu é digno de honra, de glória, de louvor e de toda a nossa adoração. Obrigado porque o Senhor nos permitiu, na noite de hoje, Senhor, poder estar na tua presença, falando sobre esses atributos incríveis que são teus, Senhor, e que nós temos o privilégio de viver em tua presença, Pai. Tendo e sentindo, Senhor, cada atributo desse, cada ação, Pai, desses atributos em nós e através de nós. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pela vida do pastor Valdir, meu amigo. Obrigado pela vida do Ricardo Silva, pai, meu amigo, que são amantes da palavra de Deus e que hoje vai compartilhar aqui conosco desse momento, desfrutar desse momento maravilhoso na tua presença. Continua abençoando, Senhor, cada um deles e as suas famílias, e onde eles colocarem a planta dos seus pés, fica conosco, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Glória. E eu tenho uma proposta para hoje, foi os 7 atributos do grande eu sou. O Evangelho de João, ele nos traz, né, essa expressão, não só o Evangelho de João, é a primeira vez que a gente ouve essa expressão do Senhor ali para Moisés, né? Mas em João, já especificando em Jesus, nós podemos ver essa expressão acontecendo algumas vezes, especificamente com os atributos 7, mas tem mais de uma vez ele dizendo eu sou, né? E vamos começar, e eu quero ouvir vocês, quero ouvir aqui o nosso amigo Ricardo falando aqui para a gente sobre esses atributos. Ricardo, o que é que tem para dizer sobre esses atributos de Deus? Fala aí conosco. Amém, meu irmão. Quero mais uma vez agradecer aí pelo privilégio de estar aqui compartilhando a palavra de Deus no seu canal, do lado do nosso pastor, riquíssimo em sabedoria, cheio da presença do Senhor. E aqui a mesa está farta, em nome de Jesus, né? Creio que é homens capacitados de Deus, né?
E a gente, como você mesmo falou, e a gente vê, né, lá no princípio, lá em Êxodo, o Deus mostrando a Moisés que ele era, né? Quando Moisés cita ali com a Deus, dizendo, Deus, quem vou dizer ao povo que me enviou? Aí Deus diz a Moisés, Moisés, diz ao povo que o eu sou que mandou, te enviou. Né? E Jesus repete isso, né, durante 7 vezes, algumas mais vezes, mas esses 7 atributos. E quando eu estava estudando sobre esses atributos de Jesus, a gente vai ver que quando ele fala o eu sou, é sempre para tratar de uma área específica daquela população, daquele povo que o cercava. Né? A gente vai falar hoje sobre, eu vou falar, na verdade, sobre João 6, né, que vai dizer, eu sou o pão da vida. João 6,35 vai dizer que Jesus brada isso, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca mais terá fome. E aquele que crê em mim nunca mais terá sede. E a gente vê aquela pergunta, não é o pão da vida, por que a sede? Como é que é isso? Como é que é essa história? Mas a gente precisa voltar um pouco, né, para o começo de João 6, para que a gente possa entender, meu irmão, o porquê que Jesus falou isso. A gente vai ver que no começo de João 6, uma grande multidão seguia o Senhor, e houve ali a multiplicação de pães, né, o milagre da multiplicação. A gente Aleluia. vai ver que o Jesus chama a existência aquilo que não existia. Eram apenas 5 pães e 2 peixes. E Jesus foi lá e multiplicou, e todo aquele povo ali se fartou, né? E no final, ainda sobraram 12 cestos para honra e glória do Senhor. Aleluia. Né? E a gente vai ver Glória a Deus. em João 6,35, quando Jesus diz, eu sou o pão da vida, é porque enquanto o povo estava preocupado em se alimentar, né, fisicamente, o Senhor estava tratando do espiritual, porque ele via que o espiritual daqueles homens, daquele povo, estava fraco, precisava ali do pão, que era o próprio Senhor. Né? E a gente vai ver ali Jesus tratando com aquele povo. E eu, particularmente, é um dos capítulos de João que eu mais gosto, que tem aquela dura palavra, né? Que ele diz que o povo diz que o sermão de Jesus é muito duro, e o povo vai começando a ir embora, mas é necessário, né? Infelizmente, vivemos hoje numa época em que as pessoas cuidam muito da carne, não que isso seja errado, meu irmão, mas é necessário também tratar do espírito, né? Tratar do espiritual, né? Se alimentar de louvores, se alimentar da palavra de Deus, jejuar, orar, é necessário para que o cristão se mantenha de pé, né? E o Senhor fala que aquele que não comer da minha carne e não tomar do meu sangue, esse não tem parte comigo. Ele fala que não vai ressuscitar nos últimos dias. Então, Jesus nos ensina que é necessário se alimentar do Senhor. E outra coisa também, meu irmão, que eu vi, é que quando Jesus fala que da alimentação, né, da alimentar da sua carne e tomar do seu sangue, ele aponta automaticamente para a cruz. Né? Ali na cruz do Calvário foi onde ele doou ali sua carne e pagou o preço pelo pecado com o seu sangue. Não é? E a Aleluia. Glória a gente Deus. se glorifica nisso, a gente tem paz com Deus através dali da sua morte na cruz. Isso aí. E a gente vai também falar, né, sobre João 8, na qual Jesus fala que ele é a luz do mundo. Meu Deus. Ele é a luz do mundo. Todo aquele homem que não está em Cristo, infelizmente, se encontra em trevas, se encontra em pecado, se encontra preso ao pecado, ao mundo. Né? Mas Jesus veio para dar luz à nossa vida. Aleluia. O salmista fala que lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E a gente fica meio entender, como assim lâmpada para os meus pés é a tua palavra? Se a gente for ler o Evangelho de João, no capítulo 1, João vai dizer assim, no princípio ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então ele é a palavra. A palavra do Senhor é que nos tira, né, da escuridão do pecado. É o Senhor que nos arranca da podridão do pecado. Ele veio para que a gente possa ter vida. E eu estava comentando hoje com o meu pai, estava comentando com um grande amigo meu, Daniel, quero mandar até um abraço para ele.
E eu estava dizendo a ele, Jesus nos compara também com a luz do mundo. Ele fala que a gente é sal e luz para esse mundo, né? E engraçado que a gente vai ver que Jesus, ele diz que não se acende uma candeia e se coloca debaixo de uma cama, mas Aleluia, glória a Deus. se coloca no alto, né? A gente vê pessoas hoje que têm vergonha de se expor, de dizer que é evangélico, mas Deus nos chamou para ser luz para o mundo. A luz Aleluia. do Senhor nos iluminou, não para que parasse em nós, mas que a gente venha iluminar também aqueles que estão ao nosso redor, né? E a gente vê que Jesus, que a maior luz, a luz do mundo, foi levada ao madeiro, né? E a luz do mundo estava naquele madeiro, não só para somente para a Judéia, nem para Jerusalém, nem para Samaria, mas para todo o mundo. Então, Jesus para vocês que estão nos escutando, Jesus é a luz. Se hoje você se encontra em uma forma, em uma vida de pecado, saiba que Jesus é a luz e pode te tirar da onde você está. Aleluia, meu irmão. Glória a Deus, Ricardo. É interessante, pastor Valdir, Ricardo, que no que Ricardo trouxe para a gente sobre o pão da vida, sobre a multiplicação dos pães, sobre comer o pão simbolizando a carne de Cristo, a gente, não sei se Ricardo citou, mas a palavra lá em Êxodo, né? Êxodo capítulo 16, se eu não estiver errado, mostra Deus enviando maná. O povo estava ali parecendo, ia morrer porque não tinha que comer, e Deus envia o pão do céu, o maná. No original, traduzido, significa o que é isto, que não sabia muito bem o que era aquilo, mas aquilo tornou-se o pão, o alimento que trouxe vida, né, para aquelas pessoas. Deus, como sempre, desde lá de trás, pastor Valdir, apontando para Cristo. Apontando para Cristo. Apontando para Cristo, Ricardo, e dizendo, olha, Jesus diz, eu sou o pão da vida. Os vossos pais, os vossos antepassados provaram do maná lá atrás, no deserto. Aleluia. Mas o pão que dá a vida eterna está aqui diante de vocês. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus Cristo é esse pão vivo que desceu do céu, não é? O maná também descia do céu, mas também Cristo... do céu, aleluia! O maná descia do céu. E esse maná tipificava justamente o pão vivo que desceria do céu para alimentar aquele que nele cresce, né? Glória a Deus. Aleluia. E Ricardo citou aí, pastor Valdir, também o texto de Mateus, capítulo 5, né? A bem-aventurança. Jesus, Ricardo, foi lindo isso. Porque Jesus, ele diz, eu sou a luz do mundo, né? No capítulo 9 de João, ele também fala isso quando ele cura aquele cego, quando ele dá a visão àquele cego de nascença, ele fala, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Mas logo depois, né, lá na bem-aventurança, ele diz, vós sois a luz do mundo. Ele se refere a nós como a luz do mundo. Se nós temos a Jesus no nosso coração, na nossa mente e na nossa vida, nós resplandecemos a luz de Cristo. Não tem, pastor Valdir, como esconder a luz que está lá no mais alto da cidade. Não tem como não se colocar a luz embaixo da mesa. A luz precisa estar no ponto mais alto para poder resplandecer e dissipar as trevas. É para isso que o Senhor nos chamou, meu irmão. Deus nos chamou para ser luzeiros nesta terra, para chamar a atenção não para as nossas habilidades, nem atitudes ou para quem nós somos, mas para quem Ele é em nós. Se somos cristãos, pequenos cristos, precisamos iluminar este mundo, meu irmão. Glória a Deus. São atributos, são atributos que Ele comunicou conosco, né, Josemar, não é, Ricardo? Ele, em um momento nas Sagradas Escrituras, você vai ouvir dizer assim, sede onipotente, porque eu sou onipotente. Sede onisciente, porque eu sou onisciente. Mas ele comunica conosco que sede santo, porque eu sou santo. Sede santo. Sede a luz, porque eu sou luz. Sede a luz. São atributos que ele comunica conosco. E se ele pede, se ele manda para que sejamos, é porque não é impossível de ser. Aleluia. Não é impossível de ser. Ele não Verdade. nos daria esse fardo. Eu aprendi sempre assim,
como Jesus ele pegava as coisas terrenas, né? Formava ali as suas parábolas para explicar as coisas celestes, né? As coisas do céu. Eu aprendi muito isso, em pegar as coisas para que trazer para nós, para que a gente possa entender a palavra de Deus. E quando ele fala assim, eu sou, ele traz uma responsabilidade para si. Quando a gente fala dentro de um lar, de uma casa, o homem é o provedor do lar. A Bíblia diz que o homem é o provedor do lar. Então, o homem diz, eu sou o provedor do lar. É uma pessoa separada para aquilo. Uma pessoa que é chamada para aquilo. Uma pessoa que foi levantada para aquilo. Aleluia. E Jesus, assim, é a mesma coisa. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Ele puxa a responsabilidade para si. Eu. Não tem como chegar ao Pai se não for por mim. Não tem como ir no curral do Pai, né? A porta sou eu. A gente vai ver esses outros atributos, mas é lindo quando Jesus diz: eu sou o que vocês necessitam. Eu sou. Se você necessita a cura, eu sou a cura. Se é uma libertação, eu sou a libertação. É muito lindo, irmão, de ver isso de Jesus. Aleluia. Muita gente tenta descobrir qual o nome de Deus, né? Existe muita polêmica nessa questão, né? Qual o nome de Deus? É Jesus? Jesus é Deus e é 100% Deus, 100% homem. Qual o nome de Deus? E a gente... existe essa teoria, né? E a Bíblia deixa tão explícito essa questão do Deus se identificar expressando o seu nome, o eu sou, porque como o Ricardo ressaltou aí, o eu sou, ele vai ser exatamente tudo aquilo que é necessário para que o nome dele seja engrandecido. Ele não vai ser aquilo que o homem necessita, ele vai ser aquilo que é necessário para que o seu próprio nome seja glorificado. Porque tem gente que acha que Deus vai ser tudo aquilo, pastor Valdir, que eu necessito. Nossa, eu sou a última bolacha do pacote. Eu sei que ele me ama, é fato, mas não é sobre mim, é sobre o nome dele. Ele vai ser assim, eu sou tudo aquilo que na vida de vocês irá glorificar o meu nome. É assim que eu creio. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. O que é que ele mais é? O que é que ele mais é? Pastor Valdir, o que é que o senhor mais é? Eu sou, o grande eu sou, o que é que ele é? Glória a Deus. Eu queria, Josemar, entender com vocês aqui o seguinte, eu gosto muito de apresentar o contexto para poder falar do texto que a gente vai ministrar um pouco, né? E eu acho interessante porque dos evangelhos, vocês estão me ouvindo direitinho, não é? Então, sim. Dos evangelhos, dos 4 evangelhos que a gente tem aqui nas Sagradas Escrituras, a gente vê que 3, vocês já sabem disso, 3 são chamados sinóticos porque eles têm um mesmo olhar, né, uma mesma visão, eles apontam para um mesmo objetivo, né? Que é Mateus, Marcos e Lucas. Já o Evangelho de João, ele tem uma peculiaridade, ele é peculiar, né? Primeiro porque ele foi escrito na 9ª década do 1º século. Então, foi escrito num tempo bem distante dos primeiros evangelhos. E segundo porque ele foi escrito, esse evangelho, justamente para combater algo que estava penetrando dentro da igreja na época, que era o gnosticismo. O gnosticismo era uma praga dentro da igreja que confundia a mente dos irmãos acerca da pessoa do Senhor Jesus Cristo, não é? Então eles introduziam ensinamentos errados acerca da pessoa do Senhor Jesus Cristo, e o apóstolo João, ainda vivo nessa época, escreve esse evangelho justamente para combater essa heresia maldita, que era, eles não acreditavam na divindade do Senhor Jesus Cristo. Eles não acreditavam na divindade do Senhor Jesus Cristo. Por isso que João vai exaltar a divindade do Senhor Jesus Cristo, apresentando 7 sinais, não é? 7 sinais, que ele vai chamar os milagres de sinais, não é? Apresentando como Jesus se intitulou, porque Jesus se intitulou Deus, dizendo que ele e o Pai era um, não é? Então, o apóstolo João, ele escreve isso aqui, e isso aqui é muito rico em cristologia, né, que é o estudo de Cristo. Então, esse evangelho, ele é rico em cristologia. Então, a base da nossa fé é Jesus Cristo,
homem, Deus. Então ele é humanamente divino e divinamente humano, e essas duas naturezas coexistem sem se misturar, e é interessante que isso é um mistério, essas duas naturezas sem se misturar e também sem se separar. Eu não posso de maneira nenhuma, Josemar, irmão Ricardo, dizer assim, quem foi que morreu na cruz? Foi a parte humana de Jesus ou foi a divindade? A gente não pode separar isso. Porque se a gente separar isso, a gente entra numa heresia chamada nestorianismo. E essa heresia também é do primeiro século, e o apóstolo João também, com essa carta, com esse evangelho, também vai combater isso. Então, quando o apóstolo João ele escreve esses eu sous, né? Esses eu sous do Senhor Jesus, ele estava querendo frisar que Jesus é Deus. Jesus é Deus. Aleluia. E aí, eu queria falar um pouco o que nos foi proposto, que é falar um pouco do Jesus ser a porta das ovelhas e de Jesus ser o bom pastor. Que ele disse, eu sou a porta das ovelhas. E no mesmo capítulo ele vai dizer, eu sou o bom pastor. E para a gente entender isso, eu acho que vocês... Isso hoje em dia, Josemar, irmão Ricardo, se você entrar na internet, fizer pesquisa, você pode encontrar vídeos das mais variados irmãos e pastores pregando, você vai encontrar sempre os mesmos ensinamentos, porque eles vão usar os exemplos de Israel da época, que era muito comum haver pastores naquele lugar, por ser uma terra de predominância seca, então há muito deserto nesse lugar, e havia muitos pastores cuidando de ovelhas. E aí Jesus Cristo ele era especialista em trazer os ensinamentos dele, ensinando na prática do dia a dia. Então ele olhava o que se tinha na prática do dia a dia e ensinava. E Jesus olha para aquele cenário de um pastor, né? E ele se intitula como pastor. Só que antes de falar que ele era o pastor, ele vai citar no capítulo 10, a partir do versículo 1, ele vai dizer que ele era a porta das ovelhas. Versículo 7, Jesus vai afirmar, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. E para a gente entender isso, por que ele era a porta das ovelhas, a gente tem que entender como era o curral das ovelhas, ou o aprisco das ovelhas naquela época, né? O aprisco das ovelhas era um lugar rochoso e não tinha porta. E a porta era o próprio pastor. Então, o pastor era aquele que ficava controlando a entrada e a saída das ovelhas. E é por isso que ele vai dizer assim, olha, aquele que não passa pela porta é ladrão, ele pula, né? Aquele que não passa pela porta, que não passa pela porta das ovelhas, que é ele, é ladrão, é salteador. Misericórdia. Ele é ladrão e salteador. Não é? E ele vai dizer assim, eu é que sou a porta das ovelhas. Aleluia. E ele vai dizer, no versículo 9, é bem interessante, que se alguém entrar por mim, será salvo. Então, o que essa segurança da eternidade que a gente tem, isso é uma segurança. Amém? Isso é uma segurança. É uma segurança de eternidade. Porque quem passa por esta porta, que é Jesus, tem a vida eterna. É salvo. Observe o versículo 28, que ele vai dizer assim, eu dou a minha vida, e jamais se perecerão, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Ele está falando de suas ovelhas. Isso é segurança. Amém? Isso é segurança. Amém. Aleluia. Por todo aquele que entra por esta porta. Por todo aquele que entra por esta porta. Glória seja dada ao nome de Jesus. Jesus, aleluia, irmãos, olha, e isso é muito lindo, porque ele vai... veja o que é lindo, né? Porque ele vai dizer assim, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Ele entrará e sairá. Esse entrará e sairá nos dá um senso de liberdade. Quer dizer, Jesus, que entra por Jesus, não está mais aprisionado. Há portas que você entra e não sai. Não é? Há portas que você entra e fica trancado.
Mas Jesus é a porta da liberdade, que você entra e sai. Mas no sentido de, não é deixá-lo, mas no sentido de liberdade. Jesus te livra. E que livra de quê? Livra de quê, pastor Valdir? Livra de quê, Josemar? Livra de quê, Ricardo? Livra do pecado. Aleluia. Aleluia. Livra da morte. Ele nos livra da morte. Por isso que ele diz assim, entrem por mim, venha para esta porta. Aleluia, venha para esta porta. Quem entra por esta porta está seguro, veja, a gente tem a segurança. E esta segurança, ela é uma segurança porque, assim, ele não está ali só para guardar as ovelhas. Ele está ali para guardar as ovelhas e para proteger dos salteadores. Você está entendendo? Que Jesus nos garante essa proteção. Jesus nos garante, queridos irmãos, essa proteção, essa segurança. Por isso que ele vai dizer, não há outro caminho. Veja, o caminho é esse, ó. É entrar, sair e... Aleluia. Porque não é só entrar e sair. Não é só receber a salvação. Ele nos alimenta. Porque ele vai dizer assim, você entrará, sairá e achará pastagem. Amém. Ele é Salvador. Aqui eu entendo, Josemar, que ele é Salvador. Quem entrar por mim será salvo. Aleluia. Quem entrará, sairá, quer dizer, ele nos dará liberdade. Isso. E achará pastagem. Ele está dizendo que achará pastagem aquele que entra por ele. Então ele é provedor. Veja, ele nos proporciona salvação, ele nos proporciona libertação e nos proporciona provisão. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Quem entrar por esta porta será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Louvado seja Deus. Aleluia. Ele é a porta. Aleluia. Ele é a porta. E aí, glória a Deus. Seguindo esse mesmo raciocínio, quando chega no versículo 11, vocês devem estar com a Bíblia aí aberta, capítulo 10, versículo 11, ele vai dizer assim, Josemar, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Glória a Jesus, obrigado, Deus. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Obrigado, Jesus. É um privilégio ser pastoreado por esse grande sumo pastor, não é não? É um privilégio. E aí, ó, irmãos, eu acho maravilhoso que no versículo número 12, ele vai falar do mercenário. O mercenário, Josemar, muitas pessoas confundem e pensam que o mercenário é o ladrão, que ele falou lá atrás, que entra. Não é. O mercenário é aquele que era pago para cuidar das ovelhas. Era um empregado do dono. O dono aqui é Jesus, ele é o dono das ovelhas. Irmãos, entendam. As ovelhas é do Senhor Jesus, ele comprou no sangue. Ele é o que é o dono. Então, normalmente, o que existiam os mercenários, que eram aqueles homens que eram pagos para cuidar das ovelhas. Só que os mercenários, Josemar, eles não davam vida pelas suas ovelhas, não. Não davam. Se viesse um lobo, ele caía fora e deixava as ovelhas padecer. Misericórdia. Eles caíam fora e deixavam as ovelhas padecer. Porém, Jesus Cristo, sendo dono das ovelhas, ele nunca permitiria que as suas ovelhas, ou ele nunca permitirá que as suas ovelhas sejam devoradas por lobos. Observe, sou, versículo, veja o que ele diz, né? Versículo 12, o mercenário que não é pastor, a quem não pertence às ovelhas, ele vai dizer, a quem não pertence às ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo arrebata e a dispersa. Agora ele vai dizer assim, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as suas ovelhas. Não tem cuidado com as ovelhas, não. Porque ele é mercenário. Ele não é dono das ovelhas. Ele não ama as ovelhas como nosso Senhor Jesus ama as suas ovelhas. Tá cheio, tá tão atual isso. Só quem é ovelha do Senhor Jesus Cristo sabe o quanto é amado. Aleluia. E ele vai reafirmar, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Tá vendo? Porque a gente sabe que a gente é amado, porque a gente é pastoreado por um pastor que nos conhece e a gente conhece ele. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória seja dada ao nome de Jesus.
Olha, ele diz assim como o Pai conhece a mim, eu conheço as minhas ovelhas. Aleluia. Mas você imagine, né? Ele compara a intimidade dele, a intimidade que Jesus tem com o Pai, de pai com filho, porque comparar a intimidade... Olha, irmão, isso é muito sério. Você comparar, sério? Jesus compara a sua intimidade com o Pai, a intimidade que ele tem com as suas ovelhas. Aleluia. Aleluia. A intimidade que ele tem com as suas ovelhas. Por isso que ele diz assim, olhem, só as minhas ovelhas é quem conhece a minha voz. Não é isso que ele vai dizer mais para frente? Ele vai dizer isso porque, a partir do versículo 22, quando ele vai para o templo celebrar a festa da dedicação, ele está lá no Pórtico de Salomão, e aí os fariseus começam a rodear ele, versículo 24, e aí o pessoal diz logo se tu é o Cristo ou não é, diz logo, tu é ou não é o Cristo. E Jesus vai dizer assim, olha, versículo 25, eu já disse a vocês, mas vocês não creem. Sabe por que vocês não creem? Porque vocês não são minhas ovelhas. Entendeu? Olha, as obras que eu faço testificam, olha, as obras que eu faço em nome do meu Pai testificam a meu respeito. Aleluia, mas vós não Jesus. credes. Versículo 26, vós não credes porque não sois minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço. E elas me seguem. Olha, Aleluia. Irmão. Aleluia. Aleluia, aleluia. E qual é a dica nessa noite, Josemar? São 10 horas e 32 minutos. Qual é a dica nessa noite? Vir para o aprisco das ovelhas. Amém. Aleluia. Vir para o aprisco das ovelhas, porque esse sumo pastor que nós temos nunca abandona as suas ovelhas. Aleluia. Esse sumo pastor que nós temos, ele cuida de suas ovelhas. Aleluia. Aleluia. Graças a Deus, Senhor. Eu estou falando muito, já vou terminar. Não, chega. Olha, ele cuida das suas ovelhas, ele cuida das suas ovelhas de uma forma voluntária, você sabe disso, né? Observe o versículo 18. Ninguém atira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente, olha, a dou. A sua vida, que ele disse assim, eu dou minha vida pelas ovelhas. Ele dá voluntariamente. Aleluia. Ele é voluntário, é sacrificial. Versículo 11. O bom pastor dá a vida. É sacrificial. É substitutiva. Veja o versículo 15. Isso aqui era para nós. Olha o versículo 15. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Entenda aqui, Josemar, esse pelas ovelhas faz toda a diferença. Faz. Eu não dou minha vida para as ovelhas. Isso. Eu dou minha vida pelas ovelhas. Substituir a vida dele pela vida das ovelhas. É substitutiva, irmão. Aleluia. 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 Isso é amor. Que amor é esse, meu irmão? Isso é amor. E é imerecido. A gente não merece. Você tá entendendo? A gente não merece isso. A gente não merece. É substitutivo. Obrigado por essa graça. Glória a Deus. Glorificado seja o nome de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. É graça, então, Josemar, eu queria... É graça, Ricardo. Então, Josemar, veja, irmão Ricardo, a gente é muito privilegiado por ser... A gente tem um pastor na nossa igreja, não é? Eu tenho um pastor, você tem um pastor, você tem um pastor, não é? E a gente ama nossos pastores, a gente respeita, é submisso, não é? A gente ouve seus ensinamentos, mas se não houver aquele pastor, sumo pastor, se não fosse aquele sumo pastor que tivesse dado a sua vida por todos nós, nada disso teria sentido. Nada disso teria sentido. Até essa live que a gente está fazendo aqui em nome dele, essa gravação em nome dele, não teria sentido. Não teria sentido. Vocês concordam comigo? Totalmente. Ele é por ele, para ele, por causa dele. Ele é o bom pastor. Ele é a porta. Ele é a porta, Josemar.
Aleluia. Irmão Ricardo, podem falar aí, senão eu vou falar a noite toda. Glória a Deus. Também Davi, né? Davi é um exemplo, né, Ricardo? Davi é um exemplo, né? Davi é um exemplo de um bom pastor. Quando tomou a ovelha da boca do leão, do urso, e deu exemplo desse amor, desse cuidado, né? Desse amor e desse cuidado. Davi ali, ele estava apontando para Jesus, substituindo a sua vida pela vida das ovelhas. Ele entregou a vida dele ali, lutando contra um animal feroz para salvar uma ovelha. Uma ovelha. Estava lá todas as ovelhas, mas o leão, o urso, atacou apenas uma ovelha e ele deu sua vida em troca, né? Simbolizando ali a entrega de Jesus também. Então, meu irmão, quando o pastor Valdir disse sobre a porta das ovelhas, eu achei massa o sentido que ele trouxe de liberdade. Ele fez entrará, Jesus como Salvador, sairá com plena liberdade, livre de pecado, livre para viver, sabendo que todas as coisas lhe são lícitas, mas nem tudo lhe convém. Uma liberdade espiritual, uma liberdade em Cristo, porque foi para a liberdade que ele nos chamou. Aleluia, perfeitamente. Perfeitamente, João. E ele ainda provê, olha, entrará, sairá e encontrará pastagem. Glória a Deus, glória a Deus. Maravilhoso, Fala né? aí, Ricardo. Nosso Jesus. Fala aí, Ricardo. Quando o assunto é Bíblia, a gente vai se embora, a gente se empolga, vai passando as horas e a gente nem sente. Pode ficar à vontade do pastor, pode ficar à vontade para falar que a gente está escutando, mas deixa eu falar só uma coisa. Hoje, né, o povo que vive longe do aprisco ali do Senhor acha que a liberdade é o que eles vivem, né? A liberdade de fazer o que quer, na hora que quer, fazer o que bem entender, mas eles não sabem que eles estão presos. Infelizmente, estão presos. A liberdade é essa, que o pastor acabou de falar. A liberdade de ir e vir. É a liberdade de ter o entendimento do que é o bem, do que é o mal, e de fazer o que é certo. Né? Nós hoje somos livres, graças à morte de Cristo na cruz. Né? Hoje nós estamos vamos dizer assim, estamos livres do pecado. Né? Mas quando ele fala que ele é a porta, a gente vê aquilo que, quando chega o período da noite, onde está todos os animais selvagens do campo, né? O deserto ali, pronto para atacar suas ovelhas, o bom pastor não dorme. Ele permanece atento, porque no piscar de olho, nem cochilar, ele perde uma ovelha. E a gente remete muito também à parábola da ovelha perdida, né? Na qual o Senhor deixa as 99 para ir atrás de uma. É o amor, né? A Bíblia diz que há mais festa no céu de uma ovelha, de um filho que voltou para casa, do que os que estão já lá. A festa no céu quando uma ovelha é recuperada, né? A gente vê a alegria do bom pastor quando uma ovelha é trazida. Então ele tem esse cuidado para que nenhuma se afaste, nenhuma se perca. É por isso que, como o pastor falou, ele cuida, ele dá liberdade e ainda dá provisão. Glória a Deus. Dá provisão. E como o pastor falou, Ricardo, como o pastor falou, a porta das ovelhas, quando você pesquisa na internet, quando você vai buscar imagem, você vê, muita gente imagina, né, que se refere a literalmente ao aprisco da fazenda, do sítio. E quando você vê lá em Israel a chamada porta das ovelhas, pelo que a internet mostra, você vê que era uma porta, era uma passagem muito grande, como o pastor Valdir falou, luxuosa, onde passavam ali as ovelhas para sacrifício. As ovelhas passavam por essa porta para sacrifício.
quando você pesquisa, mostra essa porta, dentre outras que você pesquisa, né? E Jesus fala que ele é a porta. Então, a nossa entrega, quando Paulo diz, nós já fomos crucificados com Cristo, sabe? Isso, essa entrega, a ovelha passar pela porta, já estou morto com Cristo. Quando eu entro pela porta que é Cristo, a porta das ovelhas, que é a porta sacrificial, onde eu mortifiquei os meus membros com Cristo, onde eu estou morto com Cristo. Né? Você entra de uma forma e sai de outra. Você entra e sai. Entra morto e sai com vida, glória a Deus. A gente chega morto. O apóstolo Paulo fala nas cartas Romanos que assim como Cristo morreu, nós também morremos com ele. Mas também assim como ele ressuscitou, nós também ressuscitamos junto com ele para uma vida nova na presença de Cristo. E foi o que ele falou. Nós teríamos aqui conosco, pastor Adi e Ricardo, mais um amigo, um diácono nosso convidado. Não foi possível ele estar conosco aqui. Ele traria mais duas porções aqui do grande eu sou, que é o Senhor Jesus. E aí eu vou precisar da ajuda de vocês, para não ficar falando sobre esses outros dois aqui sozinho. Vamos embora. Ainda aqui eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira verdadeira. Eu queria começar aqui falando sobre eu sou a ressurreição e a vida, do texto de João, capítulo 11, verso 25. Capítulo 11, que é quando ocorre a morte de Lázaro, né? Meu irmão, que coisa tremenda, cara. Assim, como o pastor Valdir falou, os 3 primeiros evangelhos, que são similares, né? Tem similaridade na sua visão, tem muita coisa parecida no testemunho que eles dão, mas João é um evangelho totalmente diferente. Ele apresenta Jesus como Deus encarnado, como uma divindade 100%, operando no corpo humano. E isso é incrível. Mas, olha, Jesus, Lázaro morreu. Está doente, Lázaro, teu amigo. Aquele amigo que você ama está doente. Marta e Maria, e Maria preocupadas e tal, mas quando Jesus volta para encontrar Lázaro, morreu Jesus, olha, ele estava doente, Jesus, não, vamos ficar aqui mais um tempinho, mas Jesus, não, vamos ficar aqui mais um tempinho, e quando Jesus volta, encontra lá, no meio do caminho já vai uma das irmãs encontrar Jesus, se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Jesus fala tão claramente para ela, no verso 25, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. E ela, sem entender, fala, eu sei que Lázaro vai ressuscitar naquele último dia, no último dia. Ela entendendo que Lázaro iria ressuscitar no dia da ressurreição, da vinda de Jesus, da ressurreição dos mortos. Ela não conseguiu entender. Quantas vezes eu, você, a igreja, irmãos, ouvem Jesus falar e não entendem aquilo que ele está dizendo? Ele está revelando algo para a nossa vida que é incrível. Ele está revelando, dizendo que vai fazer algo, que está fazendo algo, que está prometendo fazer algo, mas a gente não consegue entender porque abrimos espaço no nosso coração para a dúvida, para o medo, para a angústia, para a aflição. E não há nada errado nisso, pastor Valdir, porque nós somos seres humanos e a gente está sucinto a viver, a passar por esses sentimentos. Mas ele não desistiu, né? Ele não desistiu. Não é para a morte, é para a glória de Deus. E é interessante, pastor Valdir, que Lázaro ressuscitou no 4º dia, para que não ficassem dúvidas, porque havia naquela época, esperavam pelo menos até o 3º dia, porque haveria a possibilidade do suposto morto voltar a viver, a voltar a ter fôlego de vida. Era algo que era possível, talvez seja possível até hoje. Eu não pesquisei sobre isso, mas eu acho que talvez seja possível, se era algo que se acreditava naquela época. Então, esperou-se até o 4º dia para ressuscitar Lázaro. E
Jesus afirmou, eu sou a ressurreição e a vida para Marta. Pastor Valdir, me ajuda aí, comente. Ricardo, comenta aí a ressurreição e a vida. Vou fazer um breve comentário aqui para vocês ficarem também aí à vontade, senão eu vou ficar falando muito. Daqui a pouco termina, você vai ser falando. Deixa eu falar uma coisa, José, muito, muito interessante nesse texto de João capítulo 11, né? Lázaro, Jesus, ele se apresenta aqui como aquele que vence a morte, né? Porque Jesus, ele se apresenta de várias formas, né? E o que o nosso maior inimigo é a morte, né? Porque o pecado aquilo que a gente recebe com o pecado é a morte, né? Isso. Então, o nosso castigo lá atrás, o primeiro homem, veja, o castigo que o primeiro homem trouxe foi a morte, entendeu? O segundo Adão, ele trouxe o presente da vida, né? Então, ele tinha que triunfar sobre a morte, né? Mas triunfar apresentando seus sinais, lógico, ele tinha que apresentar os sinais e ele mesmo tinha que ser o sacrifício para que ele mesmo ressuscitasse, né? Porque ele mesmo se ressuscitou. Entendeu? Né? Ele mesmo se ressuscitou. Então, assim, eu entendo esse texto como Jesus mostrando, lógico, o seu poder de triunfar sobre a morte. Diz assim, aleluia. Ele pode até morrer depois, mas eu vou... Veja, você vai viver. Você pode até morrer depois, mas eu vou morrer e vou ressuscitar para que você ressuscite para sempre. Aleluia. Para a vida. Para que você ressuscite para a vida, né? Para que você ressuscite para a vida. E é interessante, Josemar, que todos esses sinais que Jesus operou, que João chama de sinal, e a gente sabe que o sinal, ele aponta para algo maior, né? Sim. Se você pegar um exemplo, o sinal, ele é menor do que aquilo para o qual ele aponta, né? Por exemplo, tu vai aqui na avenida e tu vê um sinal, tem assim, Shopping Center Recife. O sinal lá, que tem Shopping Center Recife, ele é muito menor do que o Shopping Center, né? Que é muito maior. Então, o sinal, ele é aquele feito que é menor do que aquilo para o qual ele aponta, né? Então, esse sinal que Jesus fez de ressuscitar Lázaro foi apenas um pequeno sinal daquilo que ele ia fazer mais para frente, que era ressuscitar com um corpo glorificado. Aleluia. Para sempre, porque ele vive e reina para todo sempre com um corpo glorificado e está à destra de Deus. Aleluia, aleluia. E é interessante, pastor Luiz, que do verso 25 ao verso 27, na resposta que ele dá a Marta, ele fala o seguinte, ele fala, todo aquele que crê em mim nunca morrerá eternamente. Pelo contrário, viverá eternamente. Era sobre isso que eu ia dizer, esse nunca dele, é um nunca. Né? Mesmo que ele venha ressuscitar e futuramente ele venha morrer, mas como Marta falou, no final dos tempos, né? No final, quando Jesus vier buscar a sua igreja, ele aí irá ressuscitar. Mas ele irá ressuscitar para nunca mais morrer, para uma eternidade, sentado ao lado do Pai, sentado na mesa, né, comendo junto com o Santo dos Santos, podendo fazer parte do lindo coral, né? E a gente vê essa dádiva do Senhor, né, nesse João 11, ele vencendo a morte, mostrando, apontando, né, para a sua morte futuramente na cruz. Mas uma coisa que me chama bastante atenção aqui no texto é a forma que ele trata Marta quando Marta se aproxima dele, né? A forma que ele trata é diferente, tanto a forma de Marta chegar quanto a forma de Maria chegar, né? A gente vê que quando Marta já chega já dizendo, Senhor, chorando, né? Se tu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido, né? E a gente vê quando Maria fica sabendo que Jesus estava vindo, ela corre ao encontro de Jesus e chega lá, a Bíblia diz que ela se prostra. Ela adora. Né? Aí está um segredo, né, do cristão, se prostrar diante do único que pode trazer, mais uma vez eu digo, a existência, o que não existe mais.
Glória a Deus. É interessante, né? Porque assim, a atitude de Marta foi uma atitude, não foi uma atitude desrespeitosa, mas foi uma atitude de indagação, né? Você vê, você entende pelo texto que Marta indagou. Maria usou as mesmas palavras de uma maneira diferente. E isso comoveu o coração de Jesus. Tanto é que Jesus se comoveu no coração e chorou com essas palavras. Entendeu? Com as mesmas palavras. Mas Jesus se comoveu no seu íntimo com a atitude de Maria, né? Marta usou as mesmas palavras de uma maneira indagando, e ela tinha o conhecimento, José Mauro, presta atenção, para você dizer que uma pessoa vai ressuscitar no último dia, que o dia aqui, olha, o último dia aqui, a gente sabe que dia é esse. Então ela tinha o conhecimento porque a sua família era íntima do Senhor Jesus Cristo, e o Senhor Jesus Cristo certamente já havia ensinado acerca do último dia. Isso. Ela tinha o conhecimento de quem Jesus era, entendeu? Isso. Ela tinha o conhecimento que, ó, se o Senhor estivesse aqui, nesse momento aqui, sim, não era lá onde o Senhor estava, não. Se ele estivesse aqui, ele não teria morrido. Como se Jesus só pudesse fazer aquilo ali, presencialmente. Entendeu? Ali, presencialmente. Né? Por isso que ele vai dizer assim, olha, teu irmão vai ressurgir. Depois ele vai perguntar, depois ele vai dizer assim, tu crê? Porque ele vai dizer assim, né, todo que vive crê em mim, que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Tu crê? Né? Crê em Cristo? Né? Mas tu crê ou não crê? Né? Aleluia! E aí a gente não vê mais aqui, a gente não vê mais ela agora questionando. Ela vai assim, não, né? Aí vai sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo. Aí vem a revelação, né? Vem a revelação. E é interessante, eu queria parafrasear aqui em João mesmo, você vai observar, Josemar, que Jesus, e essa questão do crer é muito importante. Porque Jesus, eu vou mudar de fone, tá? Que eu tô com fone sem fio e ele tá descarregando. Ok. Ele é interessante porque porque Jesus. Vocês estão me ouvindo agora? Estamos sim, irmão. Tá bom. Tá ouvindo, né? Veja, porque é interessante, né? Jesus, ele, no início do capítulo, no início do livro do Evangelho, Jesus, seu primeiro milagre é a transformação de água em vinho, não é isso? Isso. Jesus está em Caná da Galileia, está num casamento, ele transforma água em vinho. Jesus sai de Caná da Galileia, vai para Jerusalém. Lá ele tem um encontro com Nicodemos, né? Isso, capítulo 3. Isso. Jesus, ele começa a ser famoso, ficar famoso, porque o povo em Jerusalém sabe que ele transformou água em vinho lá. Mas Jesus começou a ficar famoso por aquilo que ele fez. Não era por suas palavras. Isso. Né? Não era por suas palavras. E aí Jesus, ele passa por Jerusalém, passa um período lá, que é o período da Páscoa, e depois Jesus resolve voltar para Cafarnaum. E aí Jesus volta para Cafarnaum. Jesus já está cansado. As pessoas estão seguindo ele porque estão indo atrás dele porque ele faz sinais, e não por causa de suas palavras. Quando chega no capítulo 4, ele propositalmente passa por Samaria. E aí, ao entrar em Samaria, ele despede os discípulos não estavam preparados para aquele diálogo que ele teria com aquela mulher samaritana, os discípulos não estavam preparados. Eles não tinham conhecimento cognitivo para entender aquilo que Jesus iria falar, que Jesus ia se declarar ali como Messias. E eles não tinham ainda cognição para entender aquilo. E Jesus despede eles, todo mundo vai-se embora comprar pão e ele fica sozinho com a mulher. Jesus passa 2 dias em Samaria, Josemar e Ricardo. E o que eu acho interessante, observa aí no capítulo 4, e eu vou chegar lá onde eu queria falar, tá? Volta aí para o capítulo 4. Você vai ver no versículo de número 4, cadê aqui? Rapidão. Você vai ver aqui no versículo, no capítulo 4, e no versículo de número
Cadê, meu Deus? Desculpa, capítulo 3. Desculpa. Capítulo 4 e versículo... Oi. Tá aqui. Tá. Pode abrir. Vamos lá, versículo 39. Por quê? Os samaritanos, eles criam em Jesus por suas palavras, Josemar. Não era pelos milagres que ele fazia. Tanto é que Jesus não opera nenhum sinal lá em Samaria. E o povo ouve o evangelho, o povo ouve o evangelho e crê nele. E aí veja o que diz o versículo 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara que ele disse tudo o que ele tinha feito. Isso. Veja. Aleluia. Então, Jesus, por isso Jesus disse, você crê em mim, porque crê, e é interessante, você crê por sua palavra é uma coisa, e crê pelos seus feitos é outra. Quer receber alguma coisa de mim ou você crê em mim? Justamente. Você crer porque vai receber algo é uma coisa, e crer por causa da sua palavra é outra totalmente diferente. Isso, e aí, para exemplificar isso, Jesus já estava saturado. Josemar, Jesus era plenamente homem. E o plenamente homem de Jesus era cansaço, fome. Era puxado para Jesus. Estresse. Estresse, meu irmão. Olha, quando chega no capítulo... Aqui no capítulo 4 ainda, quando chega no versículo de número... Observa aí. Versículo de número 50. E aí, o homem... Desculpa, versículo 50, no versículo de número 47. Esse oficial do rei, ele vai até Jesus para curar o seu filho. Ele vai dizer assim, no versículo 47, ele ouviu, né, falar de Jesus. Ele sai de onde ele estava e vai ao encontro de Jesus, 30 quilômetros. Nem todo mundo tem essa disposição de ir atrás de Jesus. 30 quilômetros? 30 quilômetros. De onde ele estava até onde Jesus estava. Então, ele ouve Jesus, e aí Jesus saiu da Judéia para Galiléia e foi ter com ele. Versículo 47. E rogar aqui. Irmãos, ele era um oficial do rei. Se ele era um oficial do rei, ele era alguém importante. Ele rogou. Isso. Rogar aqui é sinal de humilhação. Entendeu? Ele roga a Jesus que fosse com ele para curar o filho dele. O pedido dele foi o seguinte: Senhor Jesus, desce comigo e vai lá em casa para curar o meu filho, porque meu filho está à beira da morte. Não é? E aí Jesus já está estressado, Jesus não quer receber ninguém. O povo só estava seguindo Jesus por aquilo que ele podia fazer. E aí Jesus desabafa. Jesus vai dizer assim, então Jesus disse, se porventura não virdes os sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Quer dizer, Jesus está dizendo o seguinte, você só está vindo aqui, você só está crendo por causa dos sinais que eu faço. Aí sabe o que foi que ele fez? Ele deu meia volta e foi-se embora? Nadinha. Ele creu. Sabe por quê? Ele fez assim, olha. Senhor, rogo-lhe, Senhor, desce antes que meu filho morra. Aí Jesus traz uma resposta inusitada para ele que ele não esperava. Você concorda comigo? Porque Jesus fala assim, ó. Vai, Jesus disse, né? Tua filha vive. O homem creu. Agora presta atenção. Ele estava esperando essa resposta, Josemar, irmão Ricardo. Não. Ele estava esperando o quê? Que Jesus fosse fazer o sinal, Isso. né? Ele estava esperando que Jesus saísse, fosse-se embora com ele e curasse a filha dele lá. Ele não estava esperando uma palavra, não. Ele não estava esperando a palavra, não. Ele não estava esperando a palavra. Muitas vezes, Josemar, a palavra vai ser muito melhor do que o sinal. Aleluia. Aleluia. Muitas vezes a gente vai precisar crer na palavra de Jesus ao invés de querer ver Jesus fazer algo. Porque muitas vezes a gente vai ao encontro de Jesus, muitas vezes a gente vai ao encontro de Jesus para dizer assim, Jesus, eu quero ver o Senhor fazer. Aí Jesus só tem uma palavra para a gente. E aí? Aleluia. Glória a Deus. Jesus só tem uma palavra, Josemar. É vai. Aleluia. Ricardo,
Jesus só tinha uma palavra para ele: vai, a tua filha vive. Aleluia. Sabe o que foi que ele fez? Ele não indagou. Jesus disse assim: Jesus, vamos comigo lá, Jesus. Ele não duvidou de Jesus, não. Ele creu. A palavra diz o seguinte, olha. Versículo 50. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Aleluia, meu irmão, aleluia. Sabe o que foi que aconteceu com a mulher, com Marta, naquele momento que Jesus declara ser quem ele é? Quando Jesus diz, eu sou a ressurreição, ela creu. Aleluia. E se creres, verás a glória de Deus. Aleluia. Aleluia. Se creres, verás a glória de Deus. Isso é maravilhoso, não é não? É, meu irmão, Deus é lindo, brother. Isso é maravilhoso. Que Deus é esse, meu irmão. Tá vendo que se nós crermos, algo maravilhoso acontece? Aleluia. Principalmente se nós crermos na sua palavra. Basta apenas uma palavra. No servo do centurião, o servo do centurião, ele creu diretamente na palavra. Ele foi buscar Jesus, mas ele fez, olha, não precisa nem o senhor ir lá. Basta apenas uma palavra e o meu servo ficará curado. Aleluia. Aleluia, meu irmão. Então, pastor, é interessante, Ricardo, que a gente percebe até agora nas nossas falas, desde Marta e Maria, que Jesus, ele não deixou ninguém sem resposta. Isso. Ele deu resposta a todos até agora. Inclusive, quando ele precisa dar uma resposta negativa. Lembra da mulher Sirofenícia? Isso. Que negou, Jesus, a princípio negou, também, né? Jesus andou quase 50 quilômetros, não andou 30, não foi? Jesus andou quase 50 quilômetros, foi para uma cidade fora da Judéia, encontrou lá, foi visitar uma casa, e encontrou essa mulher clamando pela sua filha. Era uma mulher gentia, né? Não é certo tirar dos filhos para dar aos cachorrinhos. Nossa. Senhor, mas até os cachorros comem das migalhas que caem da mesa. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Ele sempre nos responde, Valdir. Se for sim, se for não, e mesmo no silêncio, ele está nos respondendo. Glória a Deus. Pegando esse trecho que você falou, dá a entender que Jesus meio que prova essas pessoas, né? Essa mulher gentia, ele começa, tipo, como você coloca umas barreiras para ver até onde ela ia. Isso. E ela persistia. Ela persistia. O filho do centurião também. É como se Jesus dissesse assim, se você crê no que eu falo mesmo, então vai que teu filho vai ter curado. Se ele não cresce, como o pastor falou, ele ia ficar indagando, ali ponderando, reclamando, não, bora insistindo. Mas quando a gente leva para o coração que só basta uma palavra para ser tudo transformado, tudo mudado em nossa vida, irmão, assim é feito. Aleluia. A palavra de Deus tem poder. A gente vê em Gênesis era só do falar, haja, e as coisas foram se criando, irmão. Imagine, o Deus não mudou, não. O Deus do antepassado é o Deus de hoje. Só basta uma palavra para ele mudar a minha e a sua vida, meu irmão. Assim como ele declarou uma palavra sobre a minha vida, sobre a vida da minha mãe, sobre a vida do meu pai, liberou uma palavra dizendo, oh, teus filhos vão ser salvos. Eu vou ter encontro com teus filhos. E hoje eu sou fruto de oração e de resposta do que o meu Senhor falou. Então, meu irmão, assim como ele liberou uma palavra sobre a minha vida, ele tem também uma palavra sobre a tua, meu irmão. Só basta você crer. Creia, velho. Creia, brother. Ele fala que você crê, você verá a glória de Deus. Não tem... Agora, pastor Valdir e Ricardo estavam lá, discípulos, andando com o grande eu sou. Lá na passagem da Sirofenícia. Estavam lá andando com o grande eu sou. Discípulos caminhando, vendo sinais, aprendendo, ouvindo palavras que geravam cura e salvação. Mas quando aquela mulher gentia, Sirofenícia, precisou da ajuda, que foi o que eles fizeram? Mestre, despegue esta mulher. É bronca, meu irmão. Como existe gente que diz que anda com Jesus, mas não tem compaixão, tem um coração endurecido, não perdoa, não ama, não exerce misericórdia. Meu Deus do céu. Andando com grande eu sou, e ainda agiram assim. Imagine nós, míseros pecadores desse século atual,
Misericórdia. Irmãos, a gente está quase caminhando aqui para o final, viu? Faltam só 2 tópicos aqui para a gente falar. Pastor Valdir, Ricardo, eu sei que se deixar, a gente vai entrar pela noite. Amanhã é sábado. Eu não trabalho, mas não sei se o pastor trabalha, se o Ricardo trabalha. A gente está quase no final aqui, viu? Vamos lá. O penúltimo. João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha só o que o Evangelho de João nos traz. Não se turbe o vosso coração. O que é que Jesus queria dizer aí? O que é que o grande eu sou quis trazer para a gente aí nesse texto? Pastor Valdir, Ricardo, nos esclareçam. Quer que eu comece? Quer falar, Ricardo? Por favor. Deixa o pastor falar. Dá lugar, fala, pastor. Dá lugar aí, né? Dá lugar aí, né? Irmãos, olha, os capítulos 14, 15, né, 16, Jesus está caminhando para o fim da sua jornada. Né? Jesus está caminhando para o fim da sua jornada. E aí, a partir do capítulo 14, Jesus vai começar a dar uma introdução para eles, né, acerca do que vai acontecer com eles. Que nota que Jesus já tinha uma intimidade com os seus discípulos, né? E já tinha criado um vínculo com eles, né? E Jesus vai dizer: vocês não ficaram sós, eu estou aqui com vocês, né? Eu preparando amo vocês, o coração, né? Mas vocês não ficaram sós. Tanto é que lá na frente ele vai dizer que vai prometer o Consolador, né? Aleluia. Vocês não vão ficar sós, não vão ficar órfãos. Esse Consolador, ele falará de mim, não é? Vos lembrará todas as minhas palavras. Amém. Né? E aí Jesus vai dizer assim: vocês não podem ficar atribulados, né? Vocês vai assim: não se turbe o vosso coração. Não se turbe. Crede em Deus. Assim, vocês não creram em Deus? Ele não diz assim: crede em Deus e crede em mim, não. Vocês não creram em Deus? Vocês não creem em Deus? Crede também em mim. Aleluia. Porque na casa de meu pai há muitas moradas. É interessante, né? Acho que até hoje é assim. Tem algumas culturas que quando o filho se casa, ele tem uma casa na casa do pai. Não sei se você sabe, né? Antigamente era assim, mas em algumas culturas ainda é assim. É assim. O pai tem uma grande casa, e o seu filho, ele vai buscar a sua noiva e traz para a casa do pai. Você tá entendendo? E mora numa casa na casa do pai. Algumas culturas são assim, né? Ainda hoje, né? Antigamente tinha muito essa cultura, né? Você ia buscar a sua noiva e trazia, né, para as moradas que seu pai já tinha. E Jesus está tipificando aí, dizendo assim: na casa de meu pai há muitas moradas. Aleluia. Aleluia. Se não fosse assim, eu não teria dito, porque vou preparar-vos lugar. Ele já preparou esse lugar. Né? Ele já preparou esse lugar. Quando eu for vos preparar lugar, voltarei e receberei. Né? Voltarei. Ele já foi preparar. Amém? Ele só falta ele voltar. Aleluia. Só falta ele voltar. E aí, quando Jesus fala isso, a gente sabe que os discípulos, eles não tinham aquela... Por isso que eu disse naquela hora que os discípulos não tinham cognição para entender o que Jesus ia falar. Porque eles eram meio assim, meio que... Jesus falava as coisas, Jesus estava anos-luz à frente deles. Jesus falava as coisas e eles ficavam meio que, não estou entendendo, como assim? E aí, tanto é que ele é questionado, né? E aí... Tomé vai perguntar: Senhor, não sabemos o caminho. Para onde vais? Como saber o caminho? E aí ele vai dizer: oxente, eu é que sou o caminho. Aleluia. Eu é que sou o caminho. Você tá entendendo? Porque ele diz que vai ao Pai, não é? Preparar a morada. E essa ida, veja, essa ida para lá, é ele o caminho. Ele é o caminho. É ele que leva, ele que faz a ligação, ele é a ponte. Então aí ele diz assim: eu é que sou o caminho. Ele é o caminho e a verdade e a vida.
Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não são três coisas iguais, né? São três coisas distintas, né? Ele é o caminho, distintas. Ele é o caminho e a verdade e é a vida. Ninguém vai ao Pai. Vem ao Pai. Quem vem a ele, vem ao Pai. Por isso ele diz que vem, não é que vai. Aleluia! Glória! Tá entendendo, Ricardo? Ele diz assim, ó. Quem vem ao Pai, não é quem vai ao Pai. Ninguém vem ao Pai, não é que ele é o Pai. Mas ele e o Pai são um. Então quem vem a ele, vem ao Pai. Aleluia! Ele vai dizer, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Acabou-se. Eu acho interessante uma coisa, vê. Aí, João 8,32 diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 1 diz que, no princípio, ele era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Verbo é a palavra. Então, conhecer a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é a palavra. Aí, em João 17, Jesus diz, Pai, na oração sacerdotal, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Mas a palavra é a personificação. Aliás, Jesus é a personificação da palavra. Então, meu irmão, glória e aleluia. Ele vai. Glória e aleluia. Aleluia. Ele vai. Ele vai falar essas coisas, os discípulos ficam meio titubeando, não está entendendo direito, tal. E aí, Filipe vai dizer, Senhor, há tanto tempo estou convosco. Ele vai dizer assim, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Filipe queria o Pai. Jesus já disse, Jesus já tinha dito. E para ir ao Pai, ele era o caminho. Jesus, e ele diz assim, mostra-nos o Pai. E aí ele diz assim, meu querido, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido. Quem vem a mim, vê o Pai. E como dizem, me mostra o Pai. Olha, se eu venho do Pai, eu venho do Pai. Se tiver certo, Pastor Valdir, Ricardo, se Detioso tiver certo e Mateus era autista, Felipe tinha TDAH, brother, pelo amor de Deus. Mas porque a gente vê no processo ali dos discípulos, é como se foram 3 anos de aprendizado, porque eles não estavam ainda preparados. Vou dizer que cada passo que o Senhor dava, que ele via ali o eu sou, curando, batizando, salvando, libertando, tudo isso que eles viam ainda não fizeram com que eles ficassem prontos. Né? Eu creio que vai vir eles se aprumaram ali e caiu realmente a ficha, como a gente diz hoje em dia, depois que Jesus ressuscitou dos mortos. Porque quando Jesus ressuscita, ele aparece para os discípulos e pode ver que Tomé duvida da ressurreição. A gente fala de Tomé, mas a gente também foi indagar isso. A gente vai ver que todos os discípulos duvidaram, porque quando Maria diz que roubaram o corpo de Jesus, se ele tivesse realmente a cabeça no lugar e escutasse o que Jesus tinha falado, ele dizia, não, Maria, hoje é o 3º dia, ele ressuscitou. Mas eles foram lá, ressuscitou. Tanto João, tanto Pedro, eles foram lá conferir se realmente se foi roubado ali, foi escondido ali o corpo de Jesus. Então a gente vai ver que há uma preparação para que os discípulos ficassem prontos, como você falou, ali com a mulher, eles deviam, como servos do Senhor, ali estar aprendendo com o próprio verbo, eles deviam ter a postura de cristãos também, e não, Senhor, estou te chamando, a mulher precisa de ti, ajudar, mas pode ver que eles são o primeiro a dizer, Senhor, despede a ela, né? E a gente vê essa trava ainda, mas eu creio que é igual a gente, mano. A gente fala muito dos discípulos, mas hoje é a mesma coisa. A gente é igual. A gente é igual. A gente faz até pior hoje em dia, se bobear. Agora, eles só foram alguma coisa. Eu vou trazer algo agora aqui que está muito em evidência na internet.
eu fui pesquisar sobre o assunto e eu encontrei algumas coisas assim tal. Existe um documento em Israel de alguns judeus piedosos que são ditos de confiança e tal, alguns escritos, né, de um documento chamado Talmud, que fala que o tabernáculo, isso aí a Bíblia já mostra lá no Êxodo, né? O tabernáculo ele tem 3 espaços: o pátio, o átrio e o Santo dos Santos. E aí, se eu não estiver errado, né? Eu não sei se eu errei agora. E aí o Talmud, ele traz esses espaços nomeados, né? E os nomes desses espaços são exatamente o que Jesus declarou em João 14:6. O primeiro espaço, que é a primeira porta do tabernáculo, é chamado de caminho. A segunda entrada, que é o átrio, é chamada de verdade. E o terceiro espaço, que é o Santo dos Santos, é chamado de vida, segundo esse documento, Talmud, esse escrito judeu, né, que está circulando muito na internet e agora, nesses últimos dias, está circulando bastante. E eu fui pesquisar e achei essas falas, né? Sabe alguma coisa sobre isso, professor Valdir? Sabe alguma coisa, Ricardo? Isso é interessante, não é nada concreto e assim... Não tem na Bíblia, né? Não tem no texto bíblico dizendo que as entradas do tabernáculo têm esse nome. Mas esse documento histórico diz que tinham esses nomes. É justamente isso que você falou. Então, no escrito sagrado, a gente não vai encontrar nenhuma menção disso, né? Apenas esse documento, e não é fonte inspirada, mas que pode servir para estudo e para pensamento, não é? E que se for verdade, tem pastor Valdir, se cumpriu em Jesus, que aponta para Cristo. Perfeito. Porque aí só está reforçando que Jesus tabernaculou, né? Jesus tabernaculou, ele habitou, né? Tabernáculo significa habitar, então, levantar a tenda, né? Ele tabernaculou. Ele tabernaculou. Então, só tá reforçando aquilo que Jesus já é. Já ouviu falar nisso, Ricardo? Que eu acabei de trazer agora. Eu vi alguns comentários também na internet sobre isso, mas eu não cheguei a estudar sobre realmente esse nome. Tá bombando isso na internet, assim, em páginas cristãs, isso aí tá se divulgando muito. E eu fui pesquisar e encontrei isso. Mas vamos partir para o último tópico do Grande Eu Sou para a gente finalizar. Para eu liberar vocês. Vou liberar vocês. Cara que preso comigo até agora. Tá sendo ao vivo. E o nosso bate-papo aqui sobre esses assuntos, sobre os atributos, ou sobre os sinais, segundo João, que o Senhor operou, e ele denominou-se, né? Eu sou, trazendo esse peso, peso de glória sobre ele, revelando a sua divindade na terra. Vai ficar salvo aqui no canal do YouTube. E aí, quem quiser ver depois, a gente sabe que as pessoas não acessam muito para ver ao vivo, a não ser que fosse alguém muito famoso aqui falando, né? As pessoas têm disso. Mas, posteriormente, as pessoas sempre entram para assistir e deixam comentários lá. E vai ser bom. Eu sei que vai edificar a vida de muita gente. Aprendemos muito hoje, mas tem um último ponto ainda, que eu sou a videira verdadeira. Glória, tem algo muito massa sobre isso. Eu achei que tem algo muito massa sobre isso. É muito. É um assunto riquíssimo. E tudo aponta, e a gente vê que, na verdade, toda a Bíblia, ela aponta para o Cristo. Né? Toda a Bíblia, ela aponta para o Cristo. Pelo que ele passou e sofreu por amor da população, da gente, né? E quando ele fala sobre a videira, é um assunto, mano, muito gostoso, que se deixar, a gente vai fazer vigília aqui de estar conversando. Porque a videira verdadeira, ele fala sobre os ramos, né? Aí ele fala sobre estar, né, na videira verdadeira. Aquele ramo que tá fora da videira apodrece e, infelizmente, morre. Né? E ele é a videira. Ele é a videira. Eu creio que todos esses eu sou, ele aponta para o tópico que a gente falou, o penúltimo agora, que eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Porque esse caminho, a verdade e a vida, ele se resume no que Cristo é para nós, né? E quando ele fala sobre a videira, irmão, ele mostra que como o corpo de Cristo temos que estar junto, né? Temos que estar unidos com a videira verdadeira, que é o próprio Cristo. Vamos analisar aqui o texto, João. Ricardo, vamos analisar o texto. O texto é rico, viu? Eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o agricultor. Olha, velho. Aleluia. Meu pai é o agricultor. E aí, quem é o ramo? O ramo somos nós, né? Isso. O ramo somos nós. Todo ramo que estando em mim, que sou a videira, né? Não der fruto, ele corta. Ele corta. E todo que dá fruto, para que produza mais, E todo o que dá fruto, Ele limpa. Para quê? Para que produza mais fruto ainda. Veja, todo aquele que não dá fruto, ele corta. Não serve. Ele corta. E todo que dá fruto, ele limpa. O processo de limpeza, às vezes, é doloroso. Viu? Sim. Não é? Com certeza. O processo de limpeza, às vezes, é doloroso. E, às vezes, tem realmente sujeiras, né, que são grossas. E a videira, o agricultor, ele tem que tirar através da videira, né? E aí ele tira essas sujeiras que estão lá impedindo alguma coisa para que você continue dando mais frutos ainda. Para que a gente continue dando mais frutos ainda. Então a gente parafraseando e trazendo isso para nós assim, Deus é o agricultor. O Senhor Jesus, ele é a videira e nós estamos enxertados nele. Nós temos que estar enxertados nele para poder dar frutos. Porque se nós não estivermos verdadeiramente enxertados nele, nós não daremos fruto e ele será lançado fora, meu amigo. Ele será lançado fora. E a gente vai ver aí... Tem um mistério aí, viu? Fala, Ricardo. Tem. A gente vai ver aí, no processo de poda, eu já gostei, já gostei não, eu gosto muito de planta, de criar planta, né? E esse processo de poda, de cortar, existem dois processos, dois tipos, né? O primeiro processo de poda, ele corta as folhas e tem a do tronco também. Por quê? A do tronco, ela permite com que o agricultor, né? Ele permite com que a árvore cresça até certo ponto. Mas ao invés dela crescer, ela se expande, né? E a da folha é exatamente para isso, para poder tirar as impurezas, como o pastor falou. E o que a gente levando para a nossa vida, o pai, que é o agricultor, ele nos poda, não para que a gente cresça, mas se encha espiritualmente. É necessário haver uma poda, né? Mesmo estando na árvore, a Bíblia diz que, mesmo estando, né, e dando bom fruto, é necessário ser podado para que venha dar mais fruto ainda. Fruto. Né? E o que é o homem, o cristão, sem dar fruto? É uma árvore morta. Lembra da figueira? Que Jesus foi lá? Linda figueira, linda. Só tinha beleza, mas o fruto não estava dando. E aí, então, o Senhor ali amaldiçoou. E agora eu não me recordo qual é o livro, mas também fala de um agricultor que ele tinha uma plantação de vinho, e no meio dessa plantação de vinho ele tinha uma figueira também. Só que fazia 3 anos que ele ia nessa figueira, e essa figueira não dava fruto. Então ele olhou para o homem que cuidava e disse assim, corte. Mas esse homem que cuidava disse assim, Senhor, deixa com que eu cave ao seu redor e adubo. E se daqui a 1 ano ela não der fruto, aí a gente vem e corta. Né? Mais uma vez apontando para o Deus Pai, Deus Filho, cuidando da sua videira, que é a própria igreja, que é o próprio povo.
né? O povo que em si não estava dando bom fruto, mas a misericórdia de Cristo se colocou entre a atitude de Deus a cortar e sobre nós, e fez com que Deus desse uma nova oportunidade. E essa podação que a gente vê nesse versículo, ela aponta para a morte de Cristo na cruz, para que hoje a gente possa dar frutos, né, em nome de Jesus. E sabe o que João falou no capítulo 1? Ele veio para o que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos, no infinitivo, mas a todos quantos receberam, foi-lhe dados o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. O pastor trouxe sobre a poda, sobre a corta. Deus é o agricultor, Jesus é a videira, nós somos os ramos. Aí Paulo, no capítulo 9 de Romanos, ele fala que os ramos originais eram os hebreus, os judeus, os israelitas. Isso. Eles eram os ramos originais. Mas, como João informou lá, no capítulo 1, eles rejeitaram a Jesus. E lá no capítulo 9, de Romanos, Paulo diz que, por causa disso, eles foram cortados da videira, para que nós fôssemos enxertados. Ali, o Senhor já estava nos dando uma prévia de que o evangelho chegaria até os gentios. Nós somos enxertados. E o interessante, pastor Aldir, que o Paulo, escrevendo no mesmo capítulo, ele fala: não é impossível que para aqueles que foram cortados, se referindo aos israelitas, aos hebreus, aos judeus, não é possível que para aqueles que um dia foram cortados, sejam novamente enxertados na videira. Existe essa palavra profética de esperança aí para Israel, para aqueles que reconhecerem a Jesus como Senhor, como Messias e se arrependerem, com certeza veremos algo grandioso acontecer. É promessa, Josemar, e está escrito e vai acontecer. Josemar, irmão Ricardo, todo esse texto dessa parábola, né, ele se identificando, né, parábola não, me perdoe, Jesus dizendo que é a videira, dizendo que é a videira verdadeira, esse eu sou de Jesus nada mais é de que nos mostrar que nós temos que dar frutos. De alguma forma. Esse fruto vai permanecer. E o texto sagrado vai dizer que o fruto é para a glorificação do Pai. Isso, né? Aleluia. Versículo de número 8, aqui desse texto, nisto é glorificado o Pai, em que deis muito fruto. E assim vos tornareis meus discípulos. Aleluia. Nos ajuda, Jesus. E aí você... E como será isso? Senhor, mas como será isso? Como é que a gente vai dar tanto fruto assim, hein? Aí Jesus disse: se guardares meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu também tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas no meu gozo, para que meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. E aí, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E ninguém tem maior amor do que este, de dar a própria vida em favor de seus amigos. Aleluia. De seus amigos. Aleluia. Então, dá fruto para glorificar a Deus. E a gente prova, né, que a gente é um ramo enxertado em Cristo. E Cristo é a videira. E Deus é o agricultor. E o interessante é que o enxerto, ele pega as características da planta de origem. Perfeito. Então, que nós possamos exalar o bom perfume da videira verdadeira, enxertados nele. Cada um de nós, cada pessoa que se aproximar da gente,
possa sentir, ver, enxergar Jesus e não. O pastor está com sono já, o pastor do Bob está com sono já, mas a gente acorda cedo, é verdade. A gente está finalizando. Alguém quer falar mais alguma coisa? Quer deixar seu último momento aqui, sua palavra final, pastor Valdir, Ricardo? Sim, eu quero falar aqui para quem está nos ouvindo, para quem está, não sei se tem alguém ao vivo, mas se não tiver, para quem vai ver esse vídeo depois, e entender o seguinte: Jesus Cristo é Deus. Aleluia. Jesus Cristo é Deus. E por ele ser Deus é que foi capaz de nos resgatar, né? Só ele nos proporciona esse resgate. Só ele. Aleluia. Né? Só ele pode nos justificar da pena da morte eterna. Só ele pode nos dar a vida. Então, aleluia. Se você está ouvindo essa palavra nesta noite, você que vai ver depois, volte-se para Jesus. Não sei se você está afastado dos caminhos do Senhor, se você está fraco na fé, se volte para Jesus. Se volte para a sua palavra, que é alimento para a nossa alma. E eu tenho certeza absoluta que você será, conforme esse último texto que a gente leu, você vai ser um ramo que dará muito fruto para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Obrigado, Josemar, pela oportunidade, né, do seu canal aí aberto para a gente estar falando um pouco da palavra de Deus. Obrigado, irmão Ricardo, por estar também compartilhando seus conhecimentos conosco. Que Deus abençoe muito a todos vocês e vossas famílias, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Só pegando o texto que o pastor falou, no livro de Jó, vai contar um versículo, né? Que muitas das pessoas meio que, vamos dizer assim, traduzem não, interpretam de uma forma errada. E o versículo vai dizer que há esperança para uma árvore que foi cortada. Mas se a gente for continuar lendo, ele vai dizer que há esperança para a árvore, mas para o homem não. Depois que morres, tudo se acaba. Então eu queria dizer a você, enquanto o fôlego de vida do Senhor estiver soprando dentro do seu peito, há uma esperança para você. Não ligue para o que você fez, não ligue para o que você é no momento, né? Há um perdão liberado sobre a sua vida. Lá no livro de Apocalipse 3 vai dizer que Jesus está à porta e bate. Aquele que abrir, o Senhor vai entrar e vai fazer morada. E é isso que ele quer fazer, que fez na minha vida e quer fazer na sua vida também. Estamos aqui compartilhando um pouco da palavra do Senhor para dizer a vocês que há uma esperança ainda para você. Deus não quer saber o que você fez. Deus não quer saber quem você é. Deus quer saber o que você vai fazer depois que ele começar a agir na tua vida. Lembra do que ele falou, que a gente falou aqui? Só basta uma palavra, e a palavra já foi liberada sobre a tua vida. Só basta você crer. Amém? Jesus está voltando. Desperta. Aleluia, aleluia. Olha só, queridão. João 6,35. Jesus, ele é o pão da vida, aquele que traz o alimento para a tua alma, para o teu espírito. João 8,12. Ele é a luz do mundo. Ele quer te tirar das trevas e trazer para o reino do Filho do seu amor. Deixa a luz de Cristo brilhar. João 10, 7-9, ele é a porta das ovelhas, ele é o bom pastor, meu irmão. João 10, 11-14, deixa o bom pastor cuidar de você, prover para a tua vida, deixa ele te salvar, te guiar com amor, com cuidado. Ele é aquele que não abandona. Uma vida importa e ele dá a sua vida por essa ovelha. João 11, 25, ele declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Muito mais do que a vida que vivemos nessa terra, ele quer nos dar vida eterna nele. João 14, 6, ele declarou com muita veemência 3 verdades absolutas: eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vê a Deus senão por Jesus. Então, meu irmão, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida.
Em João 15, 1 a 5, o capítulo inteiro, ele é a videira verdadeira. É nele em que nós precisamos estar enxertados. É nele que precisamos crescer. É nele que precisamos frutificar. Tudo isso para a glória dele. Jesus tem um chamado para você, meu irmão. Jesus tem um chamado para você que vai assistir esse vídeo, que vai ouvir essas palavras. 7 atributos, 7 sinais de um Deus que um dia se entregou na cruz por amor a mim e a você, para que nós um dia pudéssemos morar no céu, na morada. João 14. Não se preocupem, eu estou indo preparar lugar para vocês. Aleluia. Então, em nome de Jesus, que Deus possa ter te abençoado. Pastor Valdir, mais uma vez, muito grato pela parceria, amo tua vida, em nome de Jesus. Ricardo, muito obrigado pela parceria. Espero que a gente repita esse momento aqui mais vezes. Se desejarem trazer alguma pauta, algum texto, algum assunto, podem trazer e chamar a gente, que a gente vem bater aqui de novo, em nome de Jesus. Mas eu vou convidar vocês mais vezes. Amém? Conta conosco aí, viu? Que o Senhor nos abençoe. Uma boa noite, um bom final de semana. Deus continue usando a vida de vocês, uma vida frutífera no reino, em nome de Jesus. Amém. Amo vocês. Tchau. Deus abençoe. Deus abençoe. Tchau.